desses, sei lá, 10, 12 anos que tem uma relação muito forte de sociedade entre vocês e tomada de decisão, teve crise ao longo dessa jornada? Como é que foram os quebra-paus? Alguma coisa nesse sentido? Porque sabe que o pessoal gosta de ouvir isso, né? Assim, ó, você está falando crise da sociedade. Não, de né? vocês dois. Da crise sociedade. nós passamos um monte. Mas... Da Luma o pessoal já conhece. Mas crise da empresa a gente passou várias. Mas entre assim, vocês... ó, eu não vejo como crise. Eu acho que a gente sempre teve uma relação muito de apoio, um apoiar o outro. Mas teve algumas coisas que aconteceram, né? Então, por exemplo, teve uma época em que o Rogério estava muito sozinho, porque ser dono de empresa tem o tal da solidão do poder, né? Eu estava aqui no EAG e na Connect, o Rogério estava lá na Luma, e a Luma é uma empresa muito mais complexa, que eram duas empresas pequenas, rápidas, fáceis de fazer, e o Rogério cuidando de uma empresa de uma tremenda complexidade, e ele estava sozinho. Então, ele estava, vamos dizer assim, abandonado. Então... Tava abandonado mesmo, né, Juan? Acho que era isso. Teve hora que eu me senti né? assim. E então eu acho que teve isso daí que depois a gente começou a fazer esses ajustes, né? E teve momentos em que eu virava também, né? Teve momentos em que eu virava não só pro Rogério, mas para todo o nosso time de gestão e falava assim, ó, gente, o que trouxe a gente até aqui não é o que a gente vai levar a gente para o próximo nível. E a pergunta que eu tenho para vocês é o que a gente precisa aprender para ir para o próximo nível. E aí eu provocava as pessoas e nem sempre as pessoas se sentiam confortáveis com essa preocupação. Eu olhava para o mercado e falava, gente, o mercado do jeito que está, a tendência não é boa. Se a gente continuar trabalhando do jeito que está, daqui um dia a casa cai. O que a gente precisa aprender para fazer alguma coisa diferente, para lidar com isso diferente? E as pessoas se sentiam muito incomodadas com esse tipo de cobrança. O Rogério também, né? Uma vez o Rogério falou assim, pô, então eu não sei nada, eu não sei o que fazer. Né? Teve um dia que o Rogério falou isso. Eu falei, cara, então tem que descobrir o que precisa fazer, porque a gente tem que fazer alguma coisa diferente do que a gente tá fazendo. Não dá para fazer do jeito que a gente sempre fez. Né? O mercado muda, a tecnologia muda, as coisas avançam rápido. O que vocês não estão aprendendo? Porque eu estou estudando. Eu estava fora do dia a dia da Luma, eu estava estudando, estava aprendendo coisa nova, estava aprendendo marketing digital, estava aprendendo persuasão, estava aprendendo um monte de coisa. E aí a impressão que eu tinha é que a gente era uma empresa que se repetia. E aí eu falava assim, a gente é uma empresa que se repete, a gente não pode ser uma empresa que se repete. O que vocês acham que vocês precisam aprender? Então, esses momentos tiveram alguns atritos. Mas eu e o Rogério, a gente tem uma coisa que eu acho que é fundamental para a gente ter esses laços tão fortes, né? A gente foi criado mais ou menos da mesma maneira. Mais ou menos da mesma maneira. O que é que foi criado mais ou menos da mesma maneira? Tá? Minha mãe era super rigorosa com os estudos. Então, eu tinha que estudar muito e se eu tirasse nota ruim, o couro comia. Comia mesmo. Isso aí. A gente apanhava de ficar com vergão nas costas. Se fosse hoje, era conselho tutelar. Né? Perdi a guarda se fosse hoje, mas o couro comia, a gente tinha que estudar. E a mãe do Rogério também foi igual, a gente não está aqui criticando nossas mães, elas fizeram o melhor que elas podiam com as armas que elas tinham, mas isso forjou o nosso caráter. Né? A minha mãe falava assim, cara, se for para você ser um lixeiro, você tem que ser o melhor lixeiro. A mãe do Rogério falava isso pro Rogério, se fosse para você ser um lixeiro, você tem que ser o melhor lixeiro. Então, como a gente tinha esses valores muito conectados, né? Muito conectados, eu acho que isso foi unindo a gente. E outra coisa que eu acho que uniu muito a gente é complementar. Né? A gente é complementar, a gente é muito diferente um do outro, mas a gente é complementar. Então eu sou um cara muito sonhador, o cara da estratégia, o cara que visualiza o negócio e fala, nossa, que legal, vamos fazer isso. O Rogério é o cara que pega isso e, opa, peraí, então vamos colocar no papel, vamos fazer um plano, vamos executar. Né? Então a gente é muito complementar nesse sentido. Eu sou um cara mais diplomático, o Rogério é um cara mais direto. Né? Então, às vezes eu quero falar, se eu tiver que falar alguma coisa com você, João, eu vou usar da diplomacia. O Rogério não, o Rogério chega com você, ele é objetivo, você sabe do que eu estou falando, né? Sim. Ele é objetivo, curto, e então essa complementaridade eu acho que é o que ajuda a gente o tempo inteiro, e eu entendo que eu preciso muitas vezes disso do Rogério, de ele ser direto, pragmático, direto ao ponto, e da mesma maneira ele precisa um pouco dessa diplomacia. Então a gente se completa muito. Ele precisa de eu tendo essas ideias loucas que eu tenho, né? E eu preciso dele organizando isso em plano e fazendo os planos acontecerem. Eu acredito nisso. E tem um lance que é
a arte de se relacionar, né? Em qualquer tipo de relacionamento, né? Eu acho que a gente pode ser feliz, a gente pode ter razão. A gente tem que ceder, né? Eu acho que tem vários momentos que você acaba cedendo, tem momentos que eu acabo cedendo e a gente tem que entender que tem momentos que a gente tem que ceder. A gente pode ter razão, pode ser feliz. A gente pode ter razão, pode ser feliz. E é verdade, a gente pode Cê- ter razão. Você pode ser feliz ou você pode querer estar certo, sabe? Sim, sim, sim. E, enfim, isso serve para um casamento, isso serve para uma relação de amizade, isso serve para uma relação de sociedade.